Não se falou outra coisa nas redes sociais durante todo o dia. A polêmica opinião da jornalista e âncora do SBT, Raquel Sherazade. Na primeira semana de fevereiro, Raquel comentou sobre o fato de um adolescente infrator no Rio de Janeiro ter sido espancado e preso nu em um poste, após os moradores se revoltarem com os constantes roubos que o menor promovia naquela região. O Brasil se perdeu na sua própria ética. Afinal de contas, o que é politicamente ético para o nosso Brasil? A atitude dos vingadores é até compreensível. O Estado é omisso, a polícia desmoralizada, a justiça é falha. O que resta ao cidadão de bem que ainda por cima foi desarmado? Se defender, é claro. O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um Estado de violência sem limite. E aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma campanha. Faça um favor ao Brasil, adote um bandido. Estamos aqui para levantar uma grande questão que vem acontecendo ultimamente sobre a Raquel Sherazade, onde ela, no meio da sua reportagem, ela ressaltou um ato que aconteceu contra um delinquente, ou talvez um bandido, não sei, expressa essa opinião que muita gente vai criticar, onde amarraram ali no poste e fizeram justiça com as próprias mãos, porque a polícia não teve a eficiência de manter a segurança daquele local. Na verdade é que ele não era um bandido, ele tinha sim um histórico bem sujo em relação ao crime. Só que ninguém tem o direito de ir lá e fazer justiça com as próprias mãos. Fazer justiça com as próprias mãos é um direito de todo cidadão? Em certos momentos, eu acredito que seja. Como a Sherazade ela falou sobre aquele marginal que foi amarrado no poste, eu acredito que o quê? Na Constituição, você amarrar um marginal no poste até a polícia chegar é válido. Pode ser aqui na sombra? Melhor, né? Chega de radiação, né? Só é muito simples. Direitos humanos no Brasil todo é um contexto social contraditório. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo as leis com as próprias mãos por falta de estrutura política, estrutura policial. Os bandidos, por sua vez, roubam por um problema plenamente social. A falta de cultura, a falta de oportunidade, a falta de consciência que o ser humano é um simples ser humano. Às vezes, quando ocorre centenas e milhares de casos em São Paulo todo, no Brasil todo, ocorre pela incapacidade de um ser humano melhorar socialmente. Eu apoio por um lado, vou ser honesta com você. Não é que eu já trabalhei com sentenciado já. E assim, eles cometem os erros. Alguns eu senti que tem um arrependimento, tudo. Mas você também pensa na dor que ele causou para a família, né? A marca ou a cicatriz que ele vai deixar para a vida toda, das pessoas que ele causou. Então assim, só que daí a gente também tem que tomar cuidado como que eu posso dizer assim, com um certo preconceito. Como que nós vamos avaliar? De repente eu olho pra você, de repente você tá, você é uma garota bonita, tá toda arrumada, vou achar que você é de uma boa família, mas de repente você não é, de repente era você que deveria estar sendo julgada. Sendo que essa melhoria só vai acontecer com uma evolução cultural a nível Brasil.
E isso vai demorar um bom tempo. Assim como há contradições relacionadas a evitar a Copa do Mundo, querer mostrar para o mundo que a gente pode, que a gente faz. Muitas pessoas são sacrificadas, muitos lares, muitas famílias, e a gente não tem culpa disso. E às vezes a gente já olha uma pessoa que está mal vestida e já julga que é ela que fez o errado, e aí ele acaba sendo condenado, né? Então assim, eu acho que aí tem que tomar cuidado, mas de certa forma eu acho que é uma forma da sociedade se colocar, que está faltando segurança, né? Mas tem que tomar cuidado aí nesse julgamento aí para tomar a atitude de fazer a justiça com as próprias mãos, entendeu? É isso que eu penso. A partir do momento que uma pessoa toma alguma coisa que é sua ou pratica algum ato de violência contra um familiar seu, a partir do momento que você consegue pegar aquela pessoa, eu acredito que às vezes vem muito do seu psicológico querer fazer justiça com as próprias mãos. Falta de entendimento político para dar não mais segurança. Segurança sempre faltou. Mas esse lado de querer fazer as leis com as próprias mãos nunca vai resolver. Uma crítica às vezes pode ser construtiva ou negativa. E esse é o direito de qualquer ser humano, independente de ser jornalista, de ser um profissional da área ou não. Isso está na Constituição e na Lei da Cidadania. O cidadão não tem direito. Nós, como cidadãos brasileiros, nós temos o direito. E aí, o bandido, ele fez alguma coisa, fez um crime, ele tem o direito também. Todos nós temos o direito. Aí que nós temos a grande questão, a grande divergência. Nós temos a população amedrontada referente aos bandidos e nós temos os direitos civis daquele jovem que talvez tenha cometido aquele ato. Mas será? Por que essa divergência acontece? Porque a nossa política não tem a eficiência, não tem a capacidade de arrumar uma segurança. Devemos fazer justiça com as próprias mãos, mas até um certo limite, porque nossa polícia não é eficiente, nosso governo de segurança não é eficiente e cada vez vai piorar e piora a cada dia e cada minuto que se passa. Sim, devemos fazer justiça com as próprias mãos, mas até um certo limite. Nós não podemos quebrar os direitos civis, porque ainda assim é um cidadão. Nós devemos ou segurá-lo, ou, sei lá, talvez tomar rapidamente a iniciativa de ligar para uma polícia. Mas a gente bater numa pessoa que ainda assim é um humano, que nem um animal deve apanhar, eu acho isso daí eticamente errado. É esse ponto que o Brasil deve chegar. É respeito para os nossos cidadãos de todas as cores, países e etnias.